Bom dia, amigos. Hoje, dia 23 de março de 2025, vamos iniciar o nosso culto matinal dominical. Eu vou iniciar lendo o Salmo 26, Apelo do Justo. Faze-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. Examina-me, Senhor, e prova-me. Sonda-me o coração e os pensamentos, pois a tua benignidade tenho-a perante os olhos e tenho andado na tua verdade. Não me tenho assentado com homens falsos e com os dissimuladores não me associo. Aborreço a súcia de malfeitores e com os ímpios não me assento. Lavo as mãos na inocência e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para entoar com voz alta os louvores e proclamar as tuas maravilhas todas. Eu amo, Senhor, a habitação de tua casa e o lugar onde tua glória assiste. Não colhas a minha alma com a dos pecadores, nem a minha vida com a dos homens sanguinários, em cujas mãos há crimes e cuja destra está cheia de subornos. Quanto a mim, porém, ando na minha integridade. Livra-me e tem compaixão de mim. O meu pé está firme em terreno plano. Nas congregações bendirei ao Senhor. Agora eu vou ler Romanos capítulo 2. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Vamos cantar um hino, Comunhão Preciosa. Preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois é Ele o meu abrigo quando tenta a dor chegar.
quando o tentador chegar. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo o mal. Sempre o meu amigo, o melhor e mais leal, o melhor e mais leal. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus. Provareis na vossa vida o poder que vem da cruz, o poder que vem da cruz. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, por mais esse domingo, pela semana que passou, pela comunhão que podemos ter com o Senhor a cada dia. E nesse primeiro dia da semana, queremos iniciar a semana pedindo o teu perdão, Senhor. Sonda o nosso coração, vê se há em nós algum caminho mau, guia-nos ao caminho eterno, porque não queremos praticar a iniquidade, mas queremos ser contados com os justos, com aqueles que praticam o bem, aqueles que procuram andar de acordo com os teus ensinamentos, Senhor. Ensina-nos a trilhar os teus caminhos e assim não praticaremos o mal. Fica conosco, enche-nos, Senhor, do teu Espírito Santo, da tua presença santa e poderosa. A cada dia, a cada manhã, esteja conosco, Senhor. Queremos colocar agora esse momento de culto, o estudo da palavra que o Michel vai trazer. Derrama sobre ele a tua unção, dá ele a tua sabedoria, que ele possa transmitir aquilo que vem do Senhor, Pai, para ele e para cada um de nós. Esteja conosco, Senhor, esteja com cada um que está passando por dificuldades, por tribulação. Derrama sobre cada um deles a tua graça, a tua misericórdia, o teu perdão. Fica conosco, Senhor, no decorrer desse culto, no decorrer deste domingo e no decorrer desta semana, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, queridos irmãos, amigos. A graça e a paz de Cristo esteja com todos, irmãos e amigos. Hoje eu vou falar sobre a religião verdadeira. Eu gostaria que os irmãos abrissem Tiago, aqueles que nos acompanham também, que não têm uma Bíblia, poderão ouvir o que nós vamos ler a respeito do que está escrito aqui em Tiago. Tiago aqui, ele escreve uma carta para os judeus que haviam convertido ao cristianismo, seguiam a Jesus Cristo, embora alguns ainda convivendo na comunidade cristã, ainda tinham alguns pensamentos a respeito da religião judaica e do judaísmo. Ele diz o seguinte aqui para esses irmãos judeus: se alguém supõe ser religioso, capítulo 1 de Tiago, o versículo 26 e o 27 apenas. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refriar a língua, antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula
para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. A Bíblia pouco fala sobre esta palavra religião. Essa palavra religião tem um sentido de religar a comunhão com Deus, porque o homem sabe que não está nessa comunhão plena com o Criador. Por causa da condição do pecado, todos entraram para esse contexto de afastamento de Deus. E aqui nós vamos falar um pouquinho sobre esse contexto da religião, e que, no caso aqui, ele fala a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai. Então ele está falando de uma religião que é chamada a verdadeira. Se existe uma religião verdadeira, subentende-se que existe também uma religião que você pode considerar que não é a verdadeira. Então nós temos que entender que após o pecado original, Adão e a sua mulher, eles tentaram cobrir a sua nudez com folhas de figueira. E essa atitude de fazer cinta para se ajustar e cobrir a nudez, símbolo da condição do pecado, dessa consciência que eles estavam agora não mais em comunhão com o Criador, sentindo um contexto de culpa, então eles tentam se cobrir. E essa tentativa de se cobrir com folhas de figueira foi o princípio de tudo que nós conhecemos como religião. Eles estão querendo se cobrir, depois, ouvindo a voz de Deus, eles se escondem de Deus e Deus os procura, explica a situação deles, mas não deixou eles assim. E eles não ficaram cobertos com aquilo que se esforçaram para se cobrir, para tentar desculpar ou se justificar. Que a religião procura fazer isso na consciência do ser humano. Então a religião basicamente começou ali, com uma construção humana para tentar fazer um contexto de justificativa e também aplacar um pouquinho esse contexto de uma consciência de culpa, inclusive porque estavam sós, ficaram isolados sem a conversa do Espírito Santo com eles e eles com o Espírito Santo. Consequentemente, a alma deles ficou subjugada à vontade e ao instinto da carne e, consequentemente, se tornou escrava e refém do contexto instintivo do ser humano, desejos, vontades e tudo mais. Então, o que acontece? Que esse esforço simbólico deles tentarem se cobrir, se justificarem, logo Deus vem e faz o seguinte: sacrifica um animal e mostra a sua vontade. E essa vontade é revelada com o derramamento do sangue, a vida de um animal, para que eles pudessem voltar agora a ser reconciliados. E Deus pega a pele desse animal, que é um cordeiro morto desde a fundação do mundo, lá no princípio da fundação do mundo, e os veste, para que eles voltem agora sendo cobertos. Não foi tirado o pecado, mas coberto esse pecado, eles pudessem agora se aproximar, falar com Deus, ter uma relação com Deus e começar uma vida em comunhão com Deus, mas com uma revelação desse cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, que já era conhecido antes de Deus fazer o mundo, que é Cristo, o sangue de Cristo já era conhecido antes e que foi revelado recentemente no contexto da história da humanidade, em que se tornou, como nós falamos domingo passado, a revelação plena dessa palavra, o Rema, essa palavra agora que se tornou visível, o amor se tornou visível e Cristo Jesus veio restabelecer a comunhão do homem com Deus. Então, se nós pensarmos a religião como um sistema de culto organizado, e a gente pode pensar assim: rituais, doutrinas, tradição, liturgia, como fazê-lo, que hora começar, que hora terminar. Isso foi criado pelo homem.
quando fazer, quando não fazer, que dia fazer, quando não fazer, que hora fazer, quando não fazer. Isso foi criado pelo homem. E o que é interessante é que Jesus Cristo, em Marcos, capítulo 7, versículos 6 e 9, ele vem questionar o contexto judaico da sua época, religioso judaico da sua época. E ele faz a seguinte consideração: vocês agora começam a acrescentar regras, tradições não legítimas, costumes não legítimos, e acabam distorcendo a mensagem original, os mandamentos de Deus e aquilo que era o propósito de Deus. E vocês perderam essa visão, que é o contexto judaico. Tanto é verdade que a palavra religião aparece no capítulo de Atos 25 e também em Atos 26:5, quando Paulo fala sobre a seita mais severa da religião judaica. A seita mais severa da religião judaica era a linhagem dos fariseus. E ele era um adepto, um zeloso fariseu. E ele descreve isso aqui em Atos 26. E agora ele, conhecendo a Jesus Cristo, tendo esse encontro com Jesus Cristo no caminho de Damasco, toma consciência da revelação de Deus no Antigo Testamento, das Escrituras, que falava a respeito de Jesus, como nós falamos. Vós buscais nas Escrituras a vida eterna, e ela é que testifica a respeito do plano salvífico de Deus, que escreveu um livro que é chamado o Livro do Cordeiro, que ele resgataria a humanidade, porque ele, sendo Deus onisciente, onipresente, onipotente, sabia que o homem cairia, que os anjos também, em parte, se afastariam. E ele fez todo um propósito, e esse está cumprindo, como nós já falamos, esse propósito redentivo da humanidade. Então aqui ele estava falando que agora esse encontro com Cristo fez com que ele pudesse compreender a grandeza de ter uma vida plena e também eterna, a partir de agora, conhecendo e sabendo que toda essa revelação agora ficou clara para Paulo. E ele passa a ser uma nova pessoa. Abre mão da seita farisaica, do contexto religioso judaico, e leva esse Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, para mostrar não só a direção, mas também um sentido para vir a ter de novo comunhão com o Pai Celeste. Jesus Cristo não chamou ninguém, queridos, ninguém. Você não vê em nenhum lugar Jesus evangelizando alguém para levar essa pessoa para ser um fariseu, um saduceu, ou qualquer seita que tinha dentro ali na época religiosa judaica. Ele não preocupou em levar ninguém para o contexto religioso. Mas ele questionou que dentro da religião eles precisariam entender o verdadeiro sentido da revelação de Deus dentro desse processo da história. Então, ele não levando para a religião judaica, ele também não criou nenhum contexto religioso novo. Ele veio trazer e implementar o reino de Deus, que já havia sido colocado lá no princípio da criação, para o homem já estar pleno nele. Como ele não ficou, ele teve que fazer um segundo Adão, para gerar novamente pessoas para entrarem nesse novo reino, que agora precisam nascer da palavra de Deus, que é Cristo, que é o verbo que foi revelado para nós, e também do Espírito Santo, para poder não só ver o reino, mas também para entrar no reino. Foi quando ele falou em João a respeito de Nicodemos, lá no capítulo de João, capítulo 3. Jesus não trouxe uma nova religião. E ele veio falar do reino, e veio implementar esse reino. Eis que o reino está próximo. Depois ele falou, eis que o reino é chegado. Eis que o reino está com vocês, ele está em vocês, e depois, vocês como reconciliados com Deus, como embaixadores, vocês depois entrarão nesse reino no final, quando se completar o contexto da história, como Deus assim havia proposto. Tiago, aqui como um judeu, escreveu assim para os seus irmãos judeus que haviam sido convertidos. E o que é mais interessante também,
para todos aqueles cristãos, gregos ou não, que aceitaram pela fé a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E ele fala aqui que a verdadeira religião não é de ritos. Veja que é interessante, não é de aparência. E também não é de palavras. Então ele deixa muito claro que é sim de uma vida prática de amor ao próximo. Então é isso que ele fala, eu vou ler aqui de novo. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Veja o verbo, visitar. E assim mesmo, guardar-se incontaminado do mundo. Então, quando ele fala guardar-se incontaminado do mundo, ele está falando algo que é interessante, que é ter um compromisso com a santidade de vida, para não se misturar nessa condição em que o pecado entrou no mundo. Para não se tornar uma pessoa mundana, mas sim santa, separada, porque Jesus assim nos comprou para sermos reinos e sacerdotes. E nos tirou do mundo para crescermos em santificação e expressarmos o reino de Deus com a nossa vida, as virtudes de Deus com a nossa vida. No versículo 26, você vê que Tiago fala aos irmãos que os que se consideram religiosos, com a sua conduta, muitas vezes estão contradizendo a sua fé que professam em Jesus Cristo, pois não controlavam a língua. E muitas vezes ele fala aqui, se você continuar lendo o que ele fala a respeito da língua, no capítulo 3 de Tiago, ele fala assim: o pecado da língua, dever de refreá-la, porque muitos judeus falavam a respeito do antigo contexto religioso judaico e queriam impor isso para os cristãos que já estavam vivendo livres. E aí Tiago considera esses judeus que vieram do judaísmo, que aceitaram a Jesus Cristo, ainda queriam impor contexto religioso judaico dentro do cristianismo. E ele falou: olha, cuidado, nem queiram todos ser o quê? Mestres, porque maior juízo terão. Principalmente você que quer ser mestre achando que é senhor da palavra. Ele fala isso no capítulo 3. E como judeu, acho que deve ensinar as pessoas, porque você conhece mais do que esses que estão aceitando. Mas você precisa ter o Espírito Santo. Se você não tiver o Espírito Santo, toda a tua revelação para a edificação da igreja não vai ser adequada. Então toma cuidado para não você pegar um juízo maior. E nem ficar preso a um contexto que vocês já estavam, religioso judaico, de qualquer seita que existia na época correspondente. Então, para o Tiago, ele está questionando aqui exatamente isso, que em Cristo você tem que controlar a língua e não querer impor coisas que você acha que deve existir ou ser, mas ser uma pessoa que Cristo é o cabeça e que você é a expressão dele como o corpo de Cristo, igreja. Mas que você não assume a posição da cabeça dizendo como é que a igreja tem que se comportar, mas sim como Cristo deixou ela pura e falou: cuida dela para que ela não seja contaminada. Para Tiago, a religião verdadeira, o que ele considera aqui como pura, é algo prático, em que a fé é traduzida não em palavras, mas algo prático, como visitar órfãos e viúvas nas suas necessidades, isto é, tribulações, e viver de forma que não se contamine com o mundo. Então a religião, como um sistema de culto organizado, eu vou repetir, a religião como um sistema de culto organizado, rito, doutrina, tradições, foram criadas por homens, sendo criticada por Jesus Cristo quando ele passou e falou a respeito da religião judaica. Eles tinham Deus como uma teocracia que governava, reinava sobre Israel. Aí eles escolheram um rei em lugar de Deus, como também instituíram o contexto religioso. E não entenderam o que Deus falou lá em Êxodo 18:19, quando ele disse: suba todos aqui que eu quero fazê-los reino de sacerdotes, um povo meu exclusivo. Jesus veio agora e diz que nos comprou com seu sangue, isso está em Pedro,
e também está em Apocalipse capítulo 1, versículos 5 a 8, que o sangue de Cristo nos comprou para sermos reinos e sacerdotes para Deus e Pai. Então ele nos comprou para algo muito superior do que o contexto de ficar preso a um contexto religioso, como nós falamos de rito, doutrina e tradições. E aí Jesus questiona em Marcos 7, de 6 a 9, dizendo o seguinte: vocês fariseus, escribas, religiosos, intérpretes da lei, falam, mas não fazem o que vocês falam, ensinam, mas não vivem. E ele falou, olha, façam o que eles falam, mas não façam o que eles fazem. A atitude dele é o que o Tiago está falando aqui, está contradizendo a fé cristã. Não havia uma transformação no coração dessas pessoas. Havia apenas um contexto ritualístico para aplacar o contexto da consciência dessas pessoas. E ele falou, não é assim que tem que ser. Então, quando ele fez isso, ele falou, vocês, além de tudo isso, vocês acrescentam regras, vocês acrescentam preceitos, vocês acrescentam como se comportar, o contexto moral, mas não fala do contexto redentivo. E depois vocês tentam fazer um contexto resolutivo dentro da religião. E a religião não é para resolver as coisas. Falei que o evangelho, as boas novas dele, é redentiva e não é resolutiva. E aí tentam fazer o quê? Tradições, costumes, que distorce a mensagem espiritual que Deus está trazendo, está produzindo. Isso, com o tempo, vai cada vez mais fazendo essas transformações que nós vemos que acontece até nos nossos dias. Tiago fala em uma religião verdadeira. O que subentende isso? Pura, verdadeira, santa, justa. Ele estava falando que também tem uma que não é isso. E isso a Bíblia revela, isso ela fala a respeito também. Então ele mostra de maneira clara que há também uma religião que não é a verdadeira, que é uma religião que não condiz com as verdades de Deus, mas que é religião. A religião verdadeira, ela é redentiva, eu volto a afirmar isso, ela é redentiva, é em Cristo, que leva o homem a deixar de ser órfão, um filho gerado por uma religião, em que a religião gera ele, mas ele não sabe quem é o pai espiritual dele. Conhece apenas ele, existencialmente, que ele nasceu de uma religião, de uma denominação, de uma instituição, de um sistema religioso, e ele vive por isso, trabalha por isso e serve esse sistema religioso, sem compreender a sua origem divina. É o que Tiago fala aqui, visitar os órfãos. Quem são os órfãos? São aqueles que não conhecem pai. Qualquer órfão que nasce criança sabe de mãe, de quem nasce, mas não conhece a origem espiritual, quem eles são. Por isso que Jesus falou, a ninguém chamei na terra de pai, porque nós só temos um pai espiritual que é Deus no céu. Aqui na terra nós temos pai carnal, que nos ajuda a entender esse espiritual, mas quando nós perdemos esse contexto, ou nós já nascemos com a condição do pecado, nós não temos o lado espiritual, esse que Jesus fala, o nascer de novo, da água e do Espírito Santo, para ser gerado, para ter agora uma conversa do nosso espírito com o espírito, testificando que somos filhos de Deus por adoção. Como não tem isso, o homem vive num contexto anímico apenas. Ele vive por si e para si, e com interesse em si, sem expressar o próximo, muito menos o conhecimento de Deus como Pai, que é Pai de todos espiritualmente falando. E é sobre isso que ele está falando também. E muitas vezes as pessoas pensam em fazer orfanato. Não está errado em fazer isso para ajudar. Ou dar prato de comida, não está errado isso. Mas isso não é um contexto de redenção. É um contexto resolutivo de um problema existencial. Então o órfão vai continuar órfão se não conhecer o pai. Porque ele é gerado sempre de uma mãe, de uma mulher, mas não conhece quem é a origem dele, espiritual, o Pai Celeste. Sem Jesus Cristo, que revela isso, nós não temos essa compreensão. Então nós somos filhos da mãe,
da religião, mãe religião, que nós vamos entender agora o significado, porque ela é chamada mãe e mulher. Então, um órfão sem pai, e ele fala, e viúva. Por que ele fala viúva em segundo lugar? Porque viúva é aquela que o marido morreu, que não tem mais marido. Naquela época tinha problemas, inclusive de abandono, inclusive de fome, de tudo mais. Mas ele está falando muito mais, porque ele está falando no sentido espiritual para os judeus. Viúva é aquela que perdeu o contexto do marido. É isso que ele está se referindo aqui. Eu vou mostrar essa realidade agora para a gente entender o que ele está falando. E ele diz, e se mantém contaminado do mundo. Então, ajudar é visitar, não é fazer nada, não. É visitar, visita o órfão, aquele que não conhece Deus como pai, e as viúvas, aquelas que não têm marido, ou que o marido já morreu, que é o próprio Deus que está na religião, tentando religar o homem. Mas só que a religião pode ser verdadeira, como eu falei, e pode não ser verdadeira. Isso eu vou explicar agora. Então ela precisa entender, a mulher, religião, precisa entender que ela não pode ser viúva, que ela tem um marido, que ela tem uma cabeça. Por isso que Israel era conhecido, a mulher, o povo de Israel, homens e mulheres, era conhecido como a esposa de Deus, Pai. E em Cristo nós temos uma revelação, que a igreja agora, a mulher, igreja, corpo de Cristo, porque provém dele, é conhecida como a noiva do Cordeiro. Uma mulher que também gera filhos, mas que a cabeça e o cabeça é Cristo. Se não tiver o cabeça, o Cristo, e Paulo explica muito bem, ele fala, cabeça do homem é Cristo, e a cabeça da mulher é o homem. Contexto que ele está falando aqui, lá em 1 Coríntios 11. Mas ele fala, e o cabeça de Cristo é Deus. Então ele não está pondo um contexto hierárquico de posição. Ele está falando um contexto espiritual de revelação. Então o homem, dentro do contexto religioso, se ele não tiver como cabeça o Cristo, a religião, que é o homem e a mulher vivendo lá dentro, vai fazer o quê? Vai viver sem o cabeça, que é Cristo. Então o homem e a mulher, como religiosos, acabam sendo filhos da denominação religiosa, da instituição religiosa, da denominação religiosa. E faz como Jesus falou, vocês judeus rodam o mundo inteiro para fazer um prosélito judaico, e eu nunca quis fazer um prosélito judaico. Vocês rodam o mundo inteiro para fazer um discípulo judeu, ou da religião judaica. E Jesus nunca se preocupou com isso, queridos. E vocês procuram caminhar dentro desse contexto, para um contexto de fazer um discípulo para a sua denominação. Então são filhos da mãe, que não conhecem o pai, são órfãos. E essa religião, ela não tem cabeça, ela não tem marido. Então ela é o quê? Ou ela é viúva, ou ela é uma prostituta, como a Babilônia, que é descrita na Bíblia. Quando essa palavra de Deus não é entendida plenamente, a religião pode se tornar alguém que cuida e forma filhos para Deus, alguém que forma filhos para o mundo, ou para a religião, que trabalham para a religião, mas nunca conhecem a origem deles espiritual, que são filhos de Deus que devem voltar para o Pai, para Deus. É isso que Jesus veio trazer. Preste atenção como é interessante a importância desse órfão e viúva que ele fala aqui, que é muito mais profundo. Se a religião é um sistema humano para se chegar a Deus por esforço próprio, sem ter um coração transformado, Mateus 23, 27 e 28, Jesus mostra isso de uma maneira muito clara. Porque muitas vezes ainda ela quer controlar, ela quer manipular, ela quer oprimir. E aí é uma religião que não é essencial. Que religião que é essa? Uma religião vã, que não vai produzir filhos para Deus, que não vai fazer com que essa mulher, que é considerada o corpo de Cristo religião, seja uma expressão da noiva do Cordeiro, com a identidade do DNA que ele deu para ela, de uma semente incorruptível, se torna uma semente corruptível e, consequentemente, uma religião chamada não essencial.
uma religião vã. Se direcionar à comunhão com Deus como Pai, essa religião está no caminho certo, foi o que Jesus veio trazer. E ensinar para o contexto da religião judaica da época. E aí você vai alcançar o que ele fala, você vai alcançar o reino de Deus, você vai entrar nele, você vai ver ele, foi o que Jesus implementou. E ele diz, aí você vai ter alegria, justiça e paz no Espírito Santo. Para que isso? Porque isso é o essencial que a religião vai fazer, tirar você de uma condição de orfandade, para entender o Pai Celeste, e de viuvez da mulher como religião, corpo de Cristo, a igreja, como sendo homens e mulheres que agora passam a entender que tem um cabeça ali. E que você não é cabeça da instituição, é Cristo que é o cabeça da instituição. Para você ter uma vida plena agora e depois a eterna. Vamos seguir o pensamento. A religião, em muita cultura, queridos, eu quero dizer para vocês o seguinte, é vista como uma mulher, mãe, uma mulher que é mãe, que nutre seus filhos e que são seus seguidores. Então ela cuida. Os filhos da mãe. Mas se você perguntar para qualquer um deles quem é o pai, eles não têm. Eles conhecem a mãe, do útero que gerou eles, o útero que pariu. E aí você pergunta, e aí? Qual a tua origem espiritual? Não sabe, porque não conhece Deus como Pai. A igreja romana se refere a si mesmo como Santa Mãe Igreja. Olha que coisa. A Santa Mãe Igreja. Se você não sai dela, você está com o caminho errado. Mas também os evangélicos não ficam longe para esses que aceitam Jesus Cristo como os católicos romanos aceitaram. Os evangélicos também fazem a mesma coisa. Esses que aceitam a Jesus Cristo, que expressam a fé em Jesus Cristo, como a Igreja Católica Apostólica Romana, os evangélicos também, católico apostólico em Cristo ou coisa semelhante, também eles têm uma comunidade. E essa comunidade de homens e mulheres chama-se Igreja, que é o corpo de Cristo, que é a religião, mas que precisa ser entendida nessa forma que eu estou falando, para não gerar filhos órfãos e nem ficar viúva sem ter um marido. É uma comunidade que gera também e cria filhos espirituais. Tanto é que só chama de irmãos os que estão lá. Ah, o dia que você professar a cartilha nossa, então você é nosso irmão. Não é nada. O Pai Celeste, todos nós somos irmãos espirituais, a origem nossa é uma só. Então todos somos pecadores, como eu já falei, já expliquei isso, não vou voltar. Todos somos pecadores. Religiosos ou não, todos somos. Não há nenhum justo sequer diante de Deus. Precisamos da graça de Deus. Mas as religiões estão aí para ajudar o homem, muitas vezes, e as pessoas não entendem o que é uma religião verdadeira e uma falsa. Vou fechar agora para a gente fechar esse pensamento. Quanto ao aspecto chamado positivo, o que é uma religião verdadeira? É uma mulher que é vista como a que nutre, que protege, que guia seus filhos espirituais, mas que ensina a eles que eles têm como pai, como DNA, o Pai Celeste. E não Deus. Porque se eu tirar essa ligação espiritual, eu gero filhos que não conhecem o Pai, mas tem o divino. E vivem pelo divino, trabalham pelo divino e trabalham com essa mãe, que é a religião, dentro de um contexto divino, como escravos. E como escravos, eles nunca entenderam que são filhos. Porque não entenderam a revelação de Deus através de tudo isso que nós estamos falando. Quanto ao aspecto negativo, quanto ao positivo, ela faz isso. Ela cuida, supre, nutre, mas orienta que eles têm uma responsabilidade, porque eles têm o DNA de Cristo. E Cristo, o que é Cristo? Por isso que Paulo falou, eu abandonei o contexto farisaico e agora Cristo para mim é lucro. O viver Cristo, que é a minha vida, e o morrer vai ser lucro. Então ele já não estava mais preso ao sistema religioso que os homens constroem.
Mas dentro de uma religião verdadeira, ele estava expressando esse Deus e revelando que essa religião em que ele está tem como Deus como cabeça, é Cristo como cabeça, e o corpo somos nós, queridos, unidos uns aos outros em dons e talentos, para servir quem? A Cristo, como os embaixadores de Cristo. Agora, no aspecto negativo, a religião ela é sufocante, ela é manipuladora, ela é opressora, ela é dominadora, é uma supermãe protetora, mas que não revela o quê? Que esses filhos que são órfãos não sabem que Deus é Pai. Eles têm o divino. Por isso que vivem a religião dentro de um trabalho para esse divino. E esse divino que eles constroem são milhares de formas de divino. Por isso que tem milhares de religiões. Mas Efésios, Paulo fala, há uma só fé, há um só Espírito, há um só Deus. Então por que tem tanta religião? É por causa da condição humana de homens que constroem o processo religioso sem ter o discernimento do corpo de Cristo. Tem Cristo, mas não discerne o corpo de Cristo. Um dia eu vou falar especificamente sobre esse processo todo. E essa supermãe protetora, autoritária, elas geram, mas elas não têm marido, não têm propósito e sentido da vida. Então são filhos que são gerados num contexto religioso. Fazem os cultos, ritos, aplaca suas culpas, tentam resolver os seus problemas, resolutivo, mas não é redentivo, não transforma o coração das pessoas. Continuam sendo órfãos, porque são filhos de mãe que não tem marido. Os filhos não sabem quem é o pai. São um monte de filhos, mas quem que gerou cada religião? São homens. Assim, a mulher, religião, ela pode ser vista como mulher de Deus ou noiva de Cristo. Israel era considerada a mulher de Deus. E quantas vezes Deus falou para ela? Quantas vezes Deus falou com os profetas, como Oséias, casa com uma prostituta, que eu vou mostrar através da tua vida o que eles estão fazendo comigo. Traição, adultério, afastamento de Deus, se vendendo, se prostituindo para obter os valores que interessavam, falando isso para o povo de Israel. Eles falam, nossa, que palavra difícil, complicado. Não, ele fala, eu casei com você, Israel, você é minha esposa. Ele fala em Oséias, depois ele fala em Isaías, eu não vou te abandonar, você é minha esposa, mas vocês têm aprontado, mas mesmo assim ainda eu amo, eu vou ficar com vocês e quero mostrar essa realidade. Mesma coisa acontece com Cristo. Cristo é o cabeça e a cabeça da igreja. E que os homens que têm esse comando, homens e mulheres, é óbvio, têm que entender a formação do contexto da igreja a partir desse ponto, senão se tornam filhos da mãe, que não conhece o Pai Celeste. Então a mulher, religião, ela pode ser vista como uma mulher de Deus ou noiva de Cristo. E olha como é interessante. É como se fosse um matrimônio. Por causa do tempo, não dá para a gente prolongar muito, mas eu vou sintetizar. É por causa de um contexto chamado matrimônio, que foi instituído lá com Eva. Presta atenção, com Eva e com o Adão. Quando Deus deu um sono profundo no Adão e fez a Eva, ele constituiu o que nós chamamos de matrimônio, uma união indissolúvel desse contexto do Ish, e quando ele viu a mulher, falou, ela é a Ishá. Mas quando pecou, essa Ishá já não era mais a Ishá, a mulher que se identificou, que tinha uma origem no próprio homem. Deus não fez uma mulher separada do homem. Presta atenção, queridos. No Adão, a partir de um homem, ele fez toda a humanidade. E a mulher veio do homem, porque ele usou a costela, que é a estrutura que forma a sustentação de um corpo, e também e que produz o sangue, a vida. Então, quem sustentava esse homem? A estrutura óssea.
E o que sustentava e dava vida? O sangue. Então ele pegou disso para formar quem? A mulher. Aí ele formou a mulher, trouxe para a mulher. Ele olhou e falou, ossos dos meus ossos, carne da minha carne, vai se chamar varô. Isto é, Ishá. Eu sou o Ish. Ele não é mais o Adão. Deus chamou ele de Adão, mas ele falou, Adão é o homem e a mulher. Ele falou, eu sou o Ish, ela é Ishá. Mas quando pecaram, veja que ele não mais falou Ishá, ele falou Eva. É mãe de todos os seres humanos. O que significa isso? Ser a mãe de todos os seres humanos, já não tinha mais a imagem e semelhança de Deus, Ishá, como Deus havia formado. Já tinha mudado tudo. Daí essa consequência que teve que formar um outro Adão, segundo e último homem Adão, Cristo, para restabelecer essa imagem que foi perdida. Então nós temos essa realidade do casamento, desse matrimônio, vamos chamar assim, o matrimônio, em que Cristo é o cabeça, que ele busca a noiva, trabalha para tê-la, purifica ela, cuida dela, está junto com ela, e ele só pede uma coisa. Paulo fala lá em Efésios capítulo 5, que ela seja submissa a essa cabeça, Cristo. Não é submissão de um contexto não, porque ele fez as duas coisas junto. Quando Cristo veio, já estava a igreja. Como Adão apareceu, já era uma pessoa com a determinação de ter a mulher como uma pessoa que o complementasse. Uma auxiliadora chamada idônea. Gênesis 2:24, Mateus 19:5 e Efésios 5:31 é tratado exatamente esse contexto que nós estamos falando do matrimônio. E sabe que Paulo fala? Que como ao matrimônio do homem, ele usa o contexto humano, ele fala também em Cristo e a sua igreja. Mas ele falou, deixa o homem pai e mãe e se une a sua mulher e serão os dois uma só carne. Ele falou, grande é esse mistério, Paulo fala. Se referindo ao quê? Essa unidade em que a visibilidade de Cristo tem que ser vista o quê? Na igreja. E a igreja é conhecida como a mulher, que está sendo formada até o dia em que Jesus haverá plenamente formada, completa. É o que está acontecendo, como aconteceu com a Eva e o Adão. Olha que coisa incrível. Então, 1 Coríntios, capítulo 6, quero fechar isso agora, deixar para você meditar profundamente o que Paulo está falando aqui e dizendo aqui à igreja de Corinto. A igreja de Corinto começou a questionar Paulo quanto ao seu ministério, a sua forma de ser, de organizar, porque as pessoas começaram a entrar lá e começaram a dominar tudo e Cristo já não era mais o cabeça. Quem dominava lá eram homens. 1 Coríntios 6, 16 e 17, Paulo está fazendo uma defesa. Uma defesa. E ele afirma, quem se une a uma prostituta se torna uma só carne com ela. Mas quem se une ao Senhor é um só espírito com ele. Então ele está falando de uma ligação, não de uma mulher física, ele está falando de uma ligação de uma mulher espiritual. Um só espírito é uma união de comunhão mais profunda e eterna do que uma só carne. Veja, vou repetir, um só espírito é uma união de comunhão mais profunda e eterna do que uma só carne, no sentido físico e emocional, que acontece com o ser humano que não tem o Espírito de Deus. Razão de Jesus falar para Nicodemos, para você entrar no reino e ver o reino, você tem que nascer de novo, da palavra de Deus, de Cristo, o Verbo, e do Espírito Santo. A mulher religião, como a noiva do Cordeiro, não é gênero, queridos. Quando a pessoa fala que a igreja é a mulher, o corpo de Cristo, como um corpo pode ser a mulher e como a mulher pode ser um corpo? Porque ela é representativa exatamente de Cristo, visível, enquanto Cristo não é o visível, mas é a expressão do seu viver. Cristo vive em nós, esse é o contexto. Então, a mulher, religião, como a noiva do Cordeiro, não é gênero, mas é a comunhão de amor, de compromisso, de fidelidade com a cabeça e o cabeça que é Cristo. Então ele atua sobre homens e mulheres que fazem com que essa comunidade chamada religião, visão de uma mulher religiosa, possa ser verdadeira. Como? Tendo cabeça Cristo. Efésios 5, 25 a 27, Paulo compara o matrimônio humano com a união de Cristo e a igreja.
que está sendo formado para encontrar nas bodas final, como fala no Apocalipse 19. Agora, Paulo, fazendo uma defesa sua, pessoal, ele diz o seguinte, em 2 Coríntios 11:3. 2 Coríntios 11:3, ele fala o seguinte: eu quero explicar qual é o motivo de quanto eu amo vocês. Porque eu estou vendo acontecer algumas coisas aí em Corinto, estou escrevendo umas cartas, estou mandando, e vocês estão refutando o que eu estou querendo ajudá-los a corrigir os problemas que estão acontecendo aí. E ele mandando essas cartas para a igreja de Corinto, ele fala do temor dele, isto é, do respeito e a consideração que ele tem pelos irmãos que creem em Jesus. Mas ele falou, você sabe qual é o meu temor? Meu temor é esse, para que vocês não sejam enganados, como, ele usa essa expressão, como Eva foi enganada pela serpente. E ele fala, e que vocês deixam de dar o verdadeiro sentido da simplicidade que há em Cristo. Porque a Eva, sabe que mudou todinha a sua maneira de pensar em relação ao que ela já havia recebido do Adão, e chá, carne da minha carne, e sangue do meu sangue, e vida da minha vida. É a mesma coisa que Cristo fala para nós hoje. Você é espírito do meu espírito, e é vida da minha vida. Você tem o meu espírito, ó igreja. E se a gente deixar isso, a gente pode ser enganado como Eva foi. É isso que ele está falando aqui. Que nós temos a identidade de Cristo em nós, temos Cristo em nós, somos a expressão de Cristo para pertencer ao corpo de Cristo. Eva deixou o contexto da relação com Adão e com o próprio Deus, porque desobedeceu a construção matrimonial que Deus havia feito. E veja como é interessante, ela teve os sentidos corrompidos. Quais são os sentidos que corrompem da gente? Eu vou falar, provém do mundo, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e a soberba da vida. Isso penetra muitas vezes até mesmo na igreja, que é a maneira como Satanás tenta o ser humano. Você não é filho de Deus? Então faça. E assim é que começa todo o processo. Foi o que ele começou a falar, conversar. E muitos conversam com ele, dialogam com ele e acabam entrando na dele. Veja como é interessante a gente lembrar desse contexto aqui. E aí, o que nós vemos, o Paulo está falando aqui, em 2 Coríntios, com muito amor, com muito carinho, com muito temor, para que ele não seja enganado, porque estavam entrando coisas na igreja que não cabia mais. 1 Coríntios, até o capítulo 7, é uma informação de Paulo. A partir do 7 é a resposta às perguntas que fizeram para ele. Começando com o casamento no capítulo 7. Dons, tudo mais, ele vem explicando para corrigir problemas ali na igreja de Corinto. Inclusive a ceia no capítulo 11, ele fala sobre isso, mas antes do 11 ele fala, eu louvo vocês porque vocês entenderam que Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. E a cabeça de Cristo é Deus. Então, há esse contexto. Isso eu louvo vocês que estão entendendo, que Cristo tem que ser cabeça da igreja. Não pode ter homem como cabeça da igreja. Se não há a igreja como mulher, religião, não vai ter finalidade nenhuma, porque vai gerar filhos que não têm o conhecimento do Pai. São órfãos. Presta atenção no que fala. Aqui, Paulo está falando para os Corintos, irmãos dele lá em Corinto. Queridos, eu quero o seguinte, que vocês não se apartem da simplicidade que é devida a Cristo. Como quem? Como aquele que é o cabeça. Todos têm que estar ligados nele. Para gerar filhos que conheçam o Pai. Porque se eu não tiver Cristo como cabeça, os filhos que são gerados pela mulher religião vão ser filhos da mãe, que são órfãos. E de uma mãe que é viúva, que não tem pai, nem cabeça, nem marido. É isso que ele está falando aqui. Paulo está alertando para a igreja não se desviar da pureza de uma mulher como noiva e da simplicidade da fé que deve ter em Cristo Jesus, como seu noivo, que um dia nós vamos encontrar para o grande enlace matrimonial, que não é um contexto de gênero, queridos. Por isso que Jesus em Hebreus fala, Pai, pelos muitos filhos que o Senhor me deu. Como se forma filhos para Cristo? É através da igreja.
A mulher de Cristo, que gera filhos, porque gera filhos à imagem e semelhança de Cristo, queridos, que conhece Deus como Pai. Enquanto a mulher igreja, a religião fiel, é representada como uma noiva pura em Cristo, também nós temos uma representação na Bíblia da grande prostituta. Babilônia, a mãe das prostituições, das religiões, que é infiel a Cristo, impura, isto é, não santa, e que não gera filhos e filhas que tenham o conhecimento de Deus como Pai, e que fica servindo o divino, e nunca entenderam Deus como Pai, Pai espiritual, porque estão mortos espiritualmente, mas continuam vivendo o contexto religioso, dos ritos e tudo mais, mas não têm compreensão de Deus como Pai. Foi o que Jesus veio trazer. Então ela continua sendo o que Tiago fala? Uma viúva, sem Deus, uma mulher sem Deus, sem cabeça, mas que gera filhos. E o que é interessante, e pessoas órfãs, isto é, nascem, mas que não conhecem o Pai. Sabe de onde foram gerados, qual a instituição que foi gerada, qual o útero que gerou, qual a denominação que gerou, e procuram fazer filhos, gerar mais filhos, com a imagem e semelhança do quê? Da instituição, um prosélito da denominação, mas não gera filhos, Cristos, pequenos Cristos, com filhos para Deus, para ir nesse mundo e transformar esse mundo. Mas traz o melhor que tem no mundo para servir o sistema religioso. Isso é chamado de opressão, isso é Babel, isso é Babilônia, isso é prostituição, porque Deus não fez isso para tirar o melhor do mundo, Ele fez para tirar todos que estão no mundo. Vinde a mim, vocês estão cansados e sobrecarregados, vos aliviarei. Pega, toma sobre si o jugo, aprenda de mim. E depois que você aprender de mim, ide para o mundo. E seja uma expressão de Cristo lá no mundo, para que eles possam ver esse Deus presente. Então tem muitos que falam assim, esse mundo está fazendo a igreja sofrer. Não é a igreja que está fazendo o mundo sofrer, porque não está revelando os filhos de Deus. Os filhos de Deus não estão sendo manifestados, queridos. Os filhos de Deus estão apenas crentes, não são justos nem santos. É o que Tiago está falando. São órfãos que não conhecem o Pai. E são filhos da mãe. Assim a gente pode chamar do quê? Jezabel, que forma muitos profetas. Vou continuar falando sobre isso para entender melhor esse respeito. Então quero trazer de onde vem esse contexto da personificação feminina, como o corpo de Cristo, como a mulher, sabendo que ele é a sabedoria revelada. Você vê que em Provérbios, capítulo 9, versículo 1, eu estou falando, a sabedoria, ela é personificada como uma mulher virtuosa. O que é uma mulher virtuosa que ele está falando aqui? Não está falando de gênero, ele está falando a respeito de alguém que representa esse gênero. O que seria essa mulher virtuosa? Provérbios 9:1. Aquela que cuida dos filhos, que sabe quem é o pai, que tem Deus como único pai, que tem Cristo como único noivo, que está esperando na pureza para se encontrar com Ele, para ter filhos e gerar filhos com a imagem e semelhança de quem? De Cristo. Mas quando não gera a imagem e semelhança de Cristo, está gerando filhos da mãe, que não sabem quem é o pai. Consequentemente, vive o contexto religioso que é chamado vã, e não a verdadeira religião pura, para com Deus e Pai. Para com Deus e Pai, a religião pura, Tiago deixa bem claro, acaba com os órfãos e acaba com as mulheres viúvas. Presta atenção agora. Mas e a mulher insensata? Também é conhecida em Provérbios 9, de 13 a 18. Ela é sedutora, ela é enganadora. Representativo no que isto aqui? Igreja. Mulher como igreja. O que pode influenciar a visão da religião verdadeira e da falsa? Quero encerrar dizendo isso aqui agora.
para encerrar o pensamento que eu quero deixar, e tenho brigado e falado isso durante muitos anos. A verdadeira gera filhos e filhas à imagem e à semelhança de Deus, porque é uma mulher ligada a uma cabeça, Cristo. E a mulher é ligada e vive esse amor. E todo filho que ela gera é para a glória e a honra de Deus. Filhos e filhas por adoção em Cristo Jesus, como filhos e filhas para Deus. Herança, não são do Espírito Santo. É isso que ele fala. E esses conhecem Deus como Pai. Deixam de ser órfãos. Tem muita gente, pergunta para qualquer um: você crê em Deus? Eu falo, creio. Eu tenho até uma religião. Tá ótimo. Tá bom, basta. Não. Eu não estou criticando a religião. Estou criticando quando a religião perde o verdadeiro sentido e o significado de religar o homem com Deus. É isso que Tiago está falando aqui para os irmãos judeus. E também para os irmãos gregos que estavam reunidos, com os demais que estavam reunidos como a igreja de Cristo. E ele fala isso também para nós hoje. Então, o verdadeiro filho de Deus tem a imagem e semelhança de Cristo e conhece a Deus como Pai. Não são órfãos. E a mulher que os gera, presta bem atenção que eu vou encerrar. E a mulher que os gera é casada. Tem marido, como Israel. Deus falou para Israel. E tem um noivo, como Jesus explicou para a igreja. Então agora nós passamos a entender esse contexto que para muitos é difícil entender, porque pensa em gênero. Não pensa em gênero, está falando no contexto da espiritualidade, da união, de uma aliança com fidelidade, compromisso e responsabilidade para ser uma expressão de Cristo onde estiver. E como mulher religião, fazer com que não exista mais órfãos, porque todos passam a conhecer Deus como Pai. Porque Jesus, como Filho de Deus, veio mostrar para os judeus em primeiro, depois para nós, dizendo o seguinte: quero revelar para vocês o Pai. Vocês conheceram o Pai? Então agora você é um filho por adoção. E agora você vai gerar outros filhos, e esses outros filhos que vão gerar, você vai mostrar para eles quem? O Pai. Por isso que já desde o Antigo Testamento, você não vai encontrar religião no Antigo Testamento. Eu falo, senta com o teu filho, fala a meu respeito, que eu sou pai, sou pai criador. Eu sou aquele que deu a condição do... Eu sou aquele que é o Senhor Deus, o Elohim Jeová, aquele que soprou em você. Mas como você perdeu esse contexto espiritual, você ficou alma vivente. E, consequentemente, você perdeu o conhecimento, a origem espiritual sua, que é o Pai Celeste. Então a religião não é para dar condição de resolver, ajudar a alma da pessoa a viver um pouquinho melhor. Isso a psicologia ajuda. A religião não é para isso. A verdadeira religião, ela deixa as pessoas entenderem Deus como Pai e elas não se estão sentindo mais órfãos. E faz com que a própria religião, como mãe geradora de filhos, tenha um cabeça, Cristo como cabeça, gerando filhos para a honra e a glória do Pai, como reino e sacerdotes, e não como religiosos que querem prosélitos. Reino, por isso que ele falou, vinde a mim, aprendei de mim, ide para onde? Da onde que a gente estava? No mundo. Por isso que ele falou, vem, sai do mundo, eclesia, se torna igreja. Agora, aprendendo de Cristo e sendo um parecido com Cristo, vai para o mundo. E revela agora a mim lá, no mundo. Não é tirar do mundo os melhores para trabalhar para a igreja, para o sistema religioso. Não, é para o sistema religioso fazer isso, trazer as pessoas que estão perdidas, transformar a consciência dela, deixar de ser órfãos e fazer a igreja, a mulher, corpo de Cristo. O gênero não é gênero feminino. A aparência desse gênero feminino que gera pessoas que são como Cristo, filhos e filhas de Deus, em que o Espírito Santo fala com eles. Eles falam com o Espírito Santo para ir lá no mundo e testemunhar a respeito de Cristo, para a honra e a glória de Deus, nas suas profissões, nas suas atividades, vivendo a vida com alegria, com contentamento, sem se preocupar com o contexto da religião, mas vivendo plenamente e compreendendo esse sentido. Que Deus abençoe em Cristo Jesus, querido. Espero ter passado isso de maneira assim, bem clara. Se você não entendeu, devagar, deixa isso assentar em você, você vai entender. Muitos religiosos são filhos da mãe, mas não conhecem o Pai Celeste. E muitos cristãos são filhos da mãe,
brigando pela denominação e morre na denominação. Não abre mão da denominação de uma mãe que o gerou, porque trabalha para a mãe. Para a mãe, chamado o quê? Religião. Mas não entendeu que é para libertar, para religar. E não religam. Perdeu o sentido. Então essa é a diferença de uma religião falsa e uma verdadeira. A que forma filhos para Deus é a verdadeira. A que faz os filhos de Deus trabalharem como empregados para ela é a religião falsa. Guarda isso no teu coração, queridos. Medita nela. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém. Muito bom. Esclarecedor. Conseguiu, Michel. Foi bom. Vamos cantar isso aqui. Cristo é a nossa bandeira, Ele é o nosso Rei e Senhor, Ele é a paz verdadeira, Ele é o nosso grande Redentor. Em Cristo nós já fomos abençoados, em Cristo já vencemos todo o mal. Em Cristo somos filhos amados, donos de um lar celestial. Nada poderá nos separar do grandioso amor de Jesus. Ninguém poderá nos derrubar, pois tudo foi vencido lá na cruz. Em Cristo nós já fomos abençoados. Em Cristo nós vencemos todo o mal. Em Cristo somos filhos amados, donos de um lar celestial. Amém. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela palavra que recebemos hoje e que possamos, cada um de nós, entendermos que temos um Pai que nos ama e assim, que em Cristo Jesus podemos nos tornar filhos desse Pai que nos ama, que nos perdoa, amém, que nos agracia e que quer sempre o melhor para nós. Amém. E quando pecamos também, Ele quer que nos acheguemos a Ele, porque Ele é esse Pai que nos acolhe, que nos perdoa, que nos livra de todo mal. Por isso, nós queremos a cada dia estarmos em comunhão com esse nosso Papai do céu, que está conosco e que através de Cristo enviou o seu Espírito Santo. Amém. Que cada um de nós possamos receber do Espírito Santo de Deus e não nos prendermos à mulher viúva que não tem marido, mas que possamos nos apegar à mulher que tem marido, a verdadeira religião que nos religa ao Pai através de Jesus, amém, Cristo, o cabeça, amém, da igreja. Obrigada, Senhor, por tudo. Abençoa cada um que participou conosco, os que participarão mais tarde. Se alguém ainda não entendeu essa verdadeira religião, ó Deus, derrama da tua sabedoria, da tua unção, para que ninguém fique preso no sistema religioso, porque Jesus veio para nos libertar. Amém. E essa liberdade que nós temos em Cristo é que nos faz filhos de Deus, felizes, porque tem um Pai que cuida, amém, de nós. Amém. Obrigada, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Nós iniciamos esta semana Nós iniciamos essa semana, e tomamos posse para nossas vidas, para nossas famílias, para nossos trabalhos, de uma semana de bênçãos, uma semana de vitórias, sempre confiantes nas promessas de Deus, e rejeitamos toda obra maligna contra nós, e que não sejamos usados pelo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.